Você começou a treinar jiu-jitsu, você começou a treinar judô, na verdade, foi nos anos 90, e depois você fez uma transição ali para o jiu-jitsu. Como é que foi essa transição aí? Então, cara, a primeira introdução a artes marciais foi pelo meu pai, né? Meu pai treinou, teve uma ligação com o judô, chegou a ter faixa laranja. Nossa. E ele sempre viu aquilo, né, como um esporte bem que vai me ajudar, né, na minha formação. E aí ele me botou, tinha 9 anos, tal, eu treinei por 2 anos, sempre gostei de competir, sempre fui muito competitivo. E aí foi o meu primeiro link, né? Aí volta e meia, a gente estava se mudando muito na época, meu pai não tinha propriedade própria, então a gente mudava muito de 3 anos. Então, quando eu mudei dessa vez, a gente foi para uma área mais próxima lá de onde eu passei a minha adolescência toda, que foi próximo a Jaboatão de Guararapes, que era Piedade, Candeias. Então, quando eu fui para lá, eu comecei a estudar numa escola que era bem popular da área, né? Era uma escola particularmente grande para a minha proporção. E eu estava bem ansioso e nervoso no meu primeiro dia de aula. E quando eu entrei, eu vi que tinha esse cara chamado o Fernando Cavalcante, que virou um grande amigo meu. O cara bem popular na época, até porque eu era filho de surfista, tio de surfista, já estava lá mais tempo na escola, era local, fora da escola, não só na escola. Então, ele meio que era bem popular. Então, o que eu achei interessante foi que ele, sendo popular, o cara boa pinta, não sei o quê, ele chegou e me acolheu e me deu uma sensação de pertencer ao grupo, né? De inclusão. Isso. Então, ali foi a primeira atração que eu tive por ele, aí a gente começou a virar amigo, e foi quando ele comentou que ele fazia judô também. Aí ficou bem maneiro. Isso é porque eu sempre queria treinar judô. Eu falei, cara, vai ser massa, pô. Eu gostei de tu, vamos treinar junto, vamos ser parceiros, não sei o quê. E aí crescemos, tá? O nosso professor, infelizmente, depois de 2 anos treinando, competindo junto, eu e Fernando. E, infelizmente, o professor, Alex, até o chamado dele, tinha acabado de pegar a faixa preta. Ele morreu no acidente de moto. Então, na nossa escola, nunca mais teve judô. Então, eu parti pro futebol. Né? Fiquei meio triste, não queria treinar com ninguém. A academia que podia treinar judô era muito longe, meu pai não podia me levar para treinar, eu não podia chegar lá, muito longe. Então eu terminei fazendo futebol. Aí eu fiquei criando o sonho, né? Em busca do sonho do futebol de qualquer criança do Brasil, e que com certeza não deu certo. Mas eu tinha montado um plano que até 16 anos, se eu não tivesse atingido a uma academia de futebol, um time de profissional, eu não era, de repente, não era a parada para mim, não era a minha praia. Então, quando eu cheguei a 16 anos, nada tinha acontecido, aprendi muito com a experiência no futebol, e eu fiquei meio desapontado com a parada de se todo mundo no grupo não fizer, no der o gás, não necessariamente o teu time vai jogar bem ou vai passar pelas fases, não depende só de você, depende do time. Então, fiquei um pouco frustrado com aquilo, porque com a equipe que eu estava me juntando, eu não tinha conhecimento fora, então a galera que eu estava não dava o gás, mas não dava o gás tanto quanto precisava nas horas difíceis. Então eu falei, sabe a coisa? 16 anos, não fui chamado para nenhum time, eu vou voltar a fazer judô. Aí eu entrei em contato com o Fernando de novo, falei, pô, tá treinando judô, vou treinar judô de volta, eu quero lutar, quero competir e tal. E aí foi quando ele me falou que ele tinha começado a descobrir o jiu-jitsu, né? E foi quando ele falou, bravo, bicho, de repente vai pro jiu-jitsu e tal. Eu falei, cara, eu não gosto dessa parada de MMA não, eu quero ir uma parada pro esporte, mais de arte marcial, para de repente ir para representar o Brasil no lugar do mundo. Ele falou, não, cara, não tem porrada não, vamos lá ver, é parecido com os dois, só que mais no chão, bicho, é maneiro pra caramba. Aí fui lá, vi uma possibilidade de usar o jiu-jitsu para me ajudar no judô, com a minha intenção de focar no judô. Daí, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, vi que eu tinha mais potencial no jiu-jitsu para seguir meu sonho de ser campeão. E aí foi quando eu passei a treinar judô para ajudar o meu jiu-jitsu. E aí o resto é história. Que massa, bicho, que massa. Eu vejo muitas histórias assim de judocas, vamos dizer assim. Não, eu quero iniciar o jiu-jitsu só para me ajudar ali na parte de chão do judô. E acabam também se apaixonando ali pelo jiu-jitsu e dando uma continuidade, né? Cara, o jiu-jitsu tem uma grande vantagem de você poder treinar muito forte por uma frequência maior. Assim você consegue descobrir mais a arte, ficar bom naquela arte, descobrir, entender aquela arte pelo fato que você bota em prática no dia a dia, sem estar se machucando sempre, né? Porque, pô, judô não é fácil, né, cara? Judô é porrada, queda, do treino até o randori, né? Que é a hora de sparring. E competição e tal.
Então, é muito físico e é muito duro no corpo. Então, você termina se machucando com mais frequência, termina deixando de fazer certos golpes pelo fato de que você termina se machucando. Então, você termina sendo... Ou você vai ou racha e abdica de tudo e você entra no esporte que, pô, não necessariamente vai te dar uma longevidade, né? O jiu-jitsu sempre me deu a vantagem de usar o chão como ferramenta para utilizar as raspagens, usar a minha... eu era bem magrinho e longo, então para o judô é mais difícil, cara, os baixinhos entre debaixo de você, os caras que são mais fortes, trocados. Então, eu comecei a ver que no jiu-jitsu eu estava me machucando menos, estava aprendendo mais porque eu botava mais tempo para treinar, então eu experienciava mais o jiu-jitsu, então eu senti essa parte da vantagem do jiu-jitsu, né? Pelo fato de eu poder treinar forte, me divertir, aprender alguma coisa nova, exercitar, né? E socializar ao mesmo tempo, com uma vibe bem maneira, né? Porque o jiu-jitsu tem aquela parada das confianças, né? Quando você de confiar numa pessoa, o cara tá no estrangulamento, tu bate, o cara solta, o cara vai no braço, o cara não estica se você não... Então, essa parada da camaradagem que acontece, da irmandade que entra na vida das pessoas que se conectam com o jiu-jitsu é bem única. Legal. E esse aspecto aí que você falou, né, é interessante porque o jiu-jitsu como defesa pessoal, né, por que o jiu-jitsu é tão eficiente, né? Claro, tirando toda a parte de técnicas e tudo, mas você poder dar 100% de você no treino é muito importante, né? Porque, por exemplo, o Muay Thai, você não vai dar 100% de você todo o treino, porque senão não tem treino no outro dia, todo mundo vai sair quebrado, né? Mas no jiu-jitsu você consegue. Aí você diminui. No final, ali, quando você puxar o braço, você vai bater e o colega vai soltar. E você diminui, né? Tipo assim, quando você tem um esporte que você tem que aplicar impactos que podem causar lesões a longo prazo, né? Tipo assim, você começa a minimizar um pouco. Então, aí você já não treina com a realidade total da arte, porque senão tem que aguentar. Então, a evolução demora um pouco mais, logicamente, né? De entendimento de causa da arte marcial. Então, o jiu-jitsu oferece isso. Então, embora que tenha umas contusões aqui e ali, né? Como futebol, normal. Esporte de contato. Então, mas cara, o aprendizado, quando você começa a entender os conceitos do porquê das coisas, cara, é um aprendizado que você pode aplicar para o resto da vida, em qualquer área na sua vida.